Olá, consumidor, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos estar falando da TV Samsung, a New QLED 8K 65QN800A. 65 por ser a referência da TV que tivemos aqui no Brasil, né, de 65 polegadas, que é a que está no valor mais em conta, entre aspas, né? A gente consegue encontrar ela aí no valor de R$ 17.499, exatamente, R$ 17.499. É um televisor que não é para qualquer cidadão, né, creio eu. Eu também não tenho nem expectativa de possuir um aparelho desse, quem me dera. Mas a gente vai estar aqui falando, né, se realmente compensaria comprar um televisor. Para quem tem, pode deixar aí nos comentários se a experiência compensou ou não. Esse é um canal democrático. Então, no geral, a Samsung QN800A 8K QLED, sim, é uma ótima TV. É uma das duas TVs de 8K da linha 2021 Neo QLED da Samsung e possui iluminação de fundo mini LED. Apesar de seu ótimo desempenho geral, é decepcionante considerando sua colocação de linha premium e etiqueta de preço. Exatamente. Embora tenha iluminação de fundo mini LED com mais de 1.300 zonas de escurecimento, seu recurso de escurecimento local funciona muito mal. E isso foi testado no site Ratings, né, dos Estados Unidos, um site aí respeitado, né, quando se trata de comparação de TVs, e lá foi observado isso, né? Ajuda a melhorar a baixa taxa de contraste, mas ao mesmo tempo causa intensa floração ao redor de objetos brilhantes, ou seja, se na tela aparece qualquer objeto brilhante, em volta desse objeto vai haver aquela áurea, né, que é o que muitos reclamam de quando um painel não é muito bem elaborado. Então, uma TV que custa esse preço não poderia ter este problema. Essa TV não é a melhor escolha para visualização em ambientes escuros, mas se você quiser usá-la em ambientes bem iluminados, ela tem brilho de pico alto e um tratamento de reflexo fantástico. Os jogadores devem apreciar seu suporte HDMI 2.1 e taxa de atualização variável, que tem baixo atraso de entrada e tempo de resposta muito rápido, mas algumas pessoas ainda podem notar manchas escuras com conteúdo de movimentação mais rápida, né? Então isso pode ser um dos fatores aí que podem pesar para quem pretende comprar esse televisor para jogos. O Samsung QN800A é um ótimo para assistir esporte. Sim, a visibilidade não deve ser um problema em salas bem iluminadas por causa de seu tratamento de reflexo fantástico e brilho de pico alto. Tem um tempo de resposta rápido quando se trata de esportes, mas você pode notar algum desfoque de movimento com esportes de movimento rápido. Tem apenas ângulos de visão adequados, não são ótimos, por isso não é sugerido para arranjos de assentos realmente largos, pois você perde a precisão da imagem. A Samsung QN800A é uma das duas TVs de 8K da linha New QLED da Samsung. Esse televisor ele fica abaixo do Samsung QN900A, que é um 8K QLED também, e fica acima do televisor Samsung QN90A. Então ele substitui o Samsung Q800T, que era a QLED de 2020. Não há muitas TVs 8K disponíveis no mercado, mas a gente sabe que as principais concorrentes são a Sony Z9J, a TCL 9 Series de 2021 e a LG QNED 99. O Samsung QN800A foi ligeiramente redesenhado do Samsung Q800T de 2020 e parece muito premium. Realmente o televisor é fantástico assim no seu redesenhado. Ele vem com a caixa One Connect da Samsung, que abriga todas as entradas. Portanto, há apenas um fio que vai para a TV. Você pode até mesmo anexar a caixa ao suporte ou painel traseiro. Há alto-falantes no painel traseiro que algumas pessoas podem não gostar, mas você não notará quando assistir TV. A parte da traseira do Samsung QN800A foi um pouco redesenhada e é feita de uma mistura de metal e plástico. Existem alto-falantes em cada lado, o que é algo que não vimos nos modelos da Samsung no passado.
você pode conectar a caixa do OneConnect no suporte, diretamente na traseira ou deixá-la sozinha perto da TV. Há uma tampa de plástico ao lado da caixa que serve como gerenciamento de cabos. Isso é bem bacana, né? Um modelo premium desse realmente teria que ter. O Samsung QN800A é extremamente fino, o que lhe dá uma boa aparência. Você pode anexar a caixa OneConnect na parte traseira, mas medimos ela sem a conexão e deu 2,1 centímetros aproximadamente. A qualidade de construção do Samsung QN800A é fantástica. A TV inteira está bem montada e não há nada óbvio que se destaque. O painel traseiro não se flexiona muito e parece muito sólido. A TV balança um pouco, mas isso é esperado devido ao seu tamanho e suporte montado no centro. Vamos falar aqui também de um fator importantíssimo, que é o contraste com o escurecimento local, né? Local dimming, que é o contraste nativo. O Samsung QN800A tem uma relação de contraste decente. Painéis VA, como este, raramente tem uma relação de contraste nativo tão baixa, mas vimos a mesma coisa no Samsung Q800T. Isso ocorre por causa da camada Ultra View Angle da Samsung. No entanto, o recurso de escurecimento local melhora muito o contraste para fornecer pretos profundos. Além disso, o recurso de escurecimento local só pode ser desativado por meio do menu de serviço. Portanto, esperamos que a maioria das pessoas o tenha ativado enquanto assiste ao conteúdo. O Samsung QN800A tem um brilho de pico fantástico em SDR. Ele facilmente fica claro o suficiente para combater o brilho, mesmo nas condições de iluminação mais forte. Também não há escurecimento do quadro com a janela de 2% que vimos no Samsung Q800T. No entanto, a tela perde brilho quando há áreas grandes e brilhantes devido ao limitador de brilho automático. E isso é bem chato. Isso é decepcionante se você assistir a esportes com uma pista de hóquei ou quadra de basquete. Testamos o brilho após a calibração no modo de imagem filme com o brilho no máximo, o tom de cor definido como quente 2 e o escurecimento local em alto. Obtivemos a imagem mais brilhante com essas configurações. O Local Dimming foi testado, né, esse recurso com o firmware mais recente, que é o disponível no momento, né, que é o 15.11, e o desempenho geral do recurso de escurecimento local é quase o mesmo de antes. Mas aquela floração, que é aquela luz que aparece em volta dos objetos, é um pouco menos perceptível, já que o sistema está calculando a média do brilho em mais zonas do que antes. O Samsung Q800A tem um recurso de dimerização local muito ruim. Isso é decepcionante, considerando que é um mini LED, né, de última geração, com mais de 1.300 zonas de escurecimento, e não é tão boa quanto o Samsung QN90A. Ajuda a melhorar o contraste, fazendo com que os pretos pareçam profundos, mas há um florescimento intenso ao redor de objetos brilhantes. É perceptível em qualquer conteúdo com objetos brilhantes e causa muita distração. As legendas também são difíceis de ler por causa disso e causa alguns problemas de uniformidade. Essa luz, né, é a principal razão pelo qual pontuamos o escurecimento local tão baixo. Fora isso, não há muita queda de preto, mas se houver um grande destaque de brilhante, né, em alguma cena, outros destaques secundários parecem ser mais escuros. O escurecimento local faz os destaques se destacarem, mas o florescimento piora a qualidade da imagem. O escurecimento local, nesse caso, foi testado no nível alto. O brilho HDR, sim, esse é fantástico. Ele fica significativamente mais brilhante do que o SDR, o suficiente para tornar os destaques realmente top. Mais uma vez, grandes áreas são mais escuras devido ao ABL agressivo, mas não notamos nenhum escurecimento do quadro com o Samsung Q800T. Testamos o brilho no modo de imagem filme HDR, com brilho e contraste no máximo.
tom de cor definido como quente 2, escurecimento local em alto e todos os outros processamentos de imagem desativados. O IOTF segue a curva de destino bastante acentuado, mas as cenas parecem muito iluminadas. Se você ainda achar que está muito escuro, defina o melhorador de contraste para alto e ST 2084 para o máximo. Isso resulta em uma imagem visivelmente mais brilhante. Quanto à uniformidade de cinza, o Samsung QN800A tem boa uniformidade de cinza. Embora a tela seja bastante uniforme, há um pouco de defeito de tela suja no centro, que pode ser uma distração durante os esportes. A tela é muito mais uniforme em cenas quase escuras. Lembre-se de uma coisa, de que a uniformidade pode variar entre as unidades. Cada unidade testada foi apresentada um tipo de uniformidade. Isso vai depender muito da sorte do consumidor. A uniformidade do preto é boa, mas pode variar, e isso, conforme eu já disse, cada televisor vai ter seu nível. Sem escurecimento local, a tela inteira fica azul e há um intenso escurecimento por toda a parte. Porém, com ele habilitado, a tela fica muito mais preta, mas as luzes ao redor de objetos é muito pronunciada. Quando se trata de ângulo de visão, apesar de ter o Ultra View Angle da Samsung, o Samsung QN800A possui apenas ângulos de visão adequados. As cores começam a mudar de matiz rapidamente quando se movem fora do centro, fazendo com que a imagem pareça imprecisa. Este comportamento está mais alinhado com outros painéis VA e não é sugerido para arranjos de assentos largos como o Samsung QN85A, que tem um painel do tipo IPS. O Samsung QN800A possui um tratamento de reflexão fantástico, isso sim, ao contrário do Samsung Q800T, tem um acabamento brilhante que reflete luz mínima. No entanto, devido à sua camada de ângulo de ultravisão, há um efeito de arco-íris quando a luz se espalha pela tela. Isso pode ser uma distração, especialmente se você quiser colocá-lo em uma sala com luz solar direta. Bem, como estamos falando aqui do TV de 8K, a gente gostaria de saber se realmente vale a pena, depois de todo esse relato que foi feito sobre o televisor, se vale a pena pagar o que é cobrado, justamente nesse tipo de TV. Então, o que fica aqui é o seguinte. Eu acredito que o Samsung QN800A é uma excelente escolha para usar como monitor de PC, por exemplo. Ele tem uma alta resolução de 8K, verdade, que ajuda a fornecer texto claro e exibe o chroma adequado 4.4.4. Ele tem um melhor desempenho quando usado em uma sala bem iluminada, pois tem um tratamento de reflexão fantástico e brilho de pico alto. No entanto, ele tem ângulos de visão um tanto estreitos, tem a imagem que parece imprecisa nas laterais se você sentar muito perto. Então, existem os prós e os contras. Um dos prós dele, que é o pico de brilho, fantástico em SDR, HDR, tratamento de reflexão notável, o movimento parece suave na maior parte das apresentações, a alta resolução de 8K ajuda a fornecer textos claros e imagens muito, muito nítidas. Então, tipo assim, vale muito colocar na balança, se compensaria ou não comprar um 8K, principalmente o valor que é cobrado. No meu modo de ver, não oferece tanta coisa assim para que você possa trocar. Se você tem uma QLED, 4K, se você tem uma OLED, você não terá tantos benefícios ao adquirir um televisor de 8K, por exemplo, nessa faixa de preço. Essa é a minha opinião. Espero que vocês possam também refletir sobre o assunto e a gente espera, que no futuro próximo o 8K se popularize e torne-se num valor mais acessível para todos. Eu gostaria de agradecer a quem esteve aqui até o final.
Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, deixe uma curtida aí para a gente poder continuar trazendo conteúdos bacanas para vocês. E aí, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.